Bem-vindo ao episódio 1 da segunda temporada do podcast Filosofia Fora da Caixa. O tema não poderia ser outro: novo ano, novos tempos, novos desafios e novos compromissos. Olá, eu sou Luiz Carlos e este é o podcast Filosofia Fora da Caixa, sempre uma análise filosófica de algum aspecto do cotidiano. É muito comum, na reta final de um ano ou no início de outro, como estamos agora, listar uma série de metas para o ano que se inicia. As chamadas promessas de ano novo. Compromissos como: esse ano eu vou ser fitness, vou escrever um livro, vou passar em um concurso público, dentre muitas outras. Muitas pessoas, inclusive, deixam essas promessas apenas no campo das promessas mesmo. Mas o que a filosofia tem a ver com isso? Adivinha só como começou a filosofia? A história da filosofia, em sua origem, parte de um incômodo, assim como as promessas que fazemos no início de um ano novo. O incômodo que originou a filosofia ocidental foi a respeito das explicações muito cômodas que existiam naquela época. Imagine que tudo era visto como uma vontade dos deuses. Se acontecia algo bom, tinha sido os deuses que tinham favorecido a pessoa. Se as coisas que aconteciam eram ruins, logo, castigo dos deuses. Se tudo era responsabilidade dos deuses, qual era então o papel dos seres humanos na existência? Não fazia sentido pensar que éramos meros joguetes das vontades dos deuses. E daí surgem perguntas extremamente incômodas, como: quem sou eu? De onde eu venho? Para onde eu vou? Que desembocou em questões sobre a natureza mais profunda da realidade, como: qual é o elemento fundamental da natureza, qual a origem da natureza e da humanidade. Nesse momento, a filosofia tinha uma maior preocupação com a origem da natureza, razão pela qual os primeiros filósofos levaram a alcunha de fisicóis, algo como filósofos da natureza. Sua busca era a respeito da necessidade de compreender os fundamentos da existência para além da explicação mística da realidade. Nessa busca por um elemento primordial da existência, Tales de Mileto indicava que a água era esse princípio, uma vez que está presente em todos os seres da natureza, haja vista a sua grande capacidade de se apresentar em diferentes estados, como sólido, líquido e gasoso. Já Anaximandro definiu este elemento comum a todos os seres como sendo o apeiron, ou algo indeterminado, infinito, que era capaz de se adaptar a todos os seres. Já Anaxímenes afirmava que o ar era a substância básica de todas as coisas. Parmênides defendia que nada surge do nada, ou seja, a natureza apenas se transforma ante nossa percepção. Contudo, nada pode vir a ser originado do nada. O mais conhecido nesse ponto talvez seja Heráclito, que defendia que a natureza se transforma de maneira contínua, ficando notabilizado pela frase: não se pode tomar banho no mesmo rio duas vezes. Mas o que isso tem a ver com os projetos e promessas que nós fazemos no início dos anos? Comecemos pela sua origem. As promessas, assim como as perguntas que originaram a filosofia, têm uma origem comum: o incômodo com a situação atual em que nos encontramos, ou ainda o olhar sobre a pergunta de onde eu vim e aonde quero chegar. Essas perguntas são definidoras da forma como fazemos nossas promessas. Entretanto, podemos aprofundar em sua análise para além das promessas em si. Toda promessa em si já é um bom começo, mas não suficiente. Para isso, gostaria de desafiar você a fazer as seguintes perguntas para refletir sobre as promessas que fez no final do ano de 2020 e nesse início de 2021. Quando quero ter realizadas essas promessas que eu defini? Que passos precisam ser dados para realizar os meus objetivos? O que vou fazer a partir do primeiro dia do ano para ter realizado no prazo prometido e nos dias e semanas seguintes? O que eu preciso fazer? Como é que eu vou me sentir ao ter realizado? Seguindo a ideia de Parmênides, ao final do ano você não será o mesmo e as suas metas serão bem diferentes. E nesse caso,
Você é o grande responsável por gerar a transformação que precisa para a sua vida. Ainda que você acredite que os deuses poderão ajudá-lo, pense que você também deve ajudá-los a ajudar você. Haja todos os dias para concretizar os seus objetivos e metas. Transforme-se a cada dia. Transforme as suas promessas em metas e ações com prazos para ser realizadas. Verifique se está realizando nos prazos que você prometeu. Ajuste-os. Aproveite como um processo de aprendizagem. Segmente as ações em pequenos passos que possam ser realizados a cada dia. Isso se chama planejamento estratégico. Podemos dizer que esta é uma nova forma de criação da natureza em nossos tempos. Seja criador de si mesmo. Este foi o primeiro episódio da segunda temporada do podcast Filosofia Fora da Caixa. Você pode ficar por dentro das novidades nos principais agregadores de podcast, em Anchor.fm, Google Podcasts e Spotify. É só buscar por Filosofia Fora da Caixa e seguir o canal. Você pode também enviar mensagens de áudio em Anchor.fm para participar do próximo episódio, ou ainda interagir com perguntas e sugestões de temática por meio de nossas redes sociais. Muito obrigado.